A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia e de profecia bíblica no seu lar. E eu quero agradecer por sua audiência, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Se você deseja enviar uma mensagem para nós, talvez uma crítica, uma opinião, uma sugestão ou uma dúvida, uma pergunta, anote aí o número do WhatsApp, é o 994661010 e você fique à vontade e saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Se você é um telespectador assíduo dos Instantes Finais, você sabe que nós estamos estudando sobre profetas e profecias. Esta é a nossa quinta temporada, não é? Nós já tivemos a oportunidade, deixa eu relembrar. Nós já tivemos a oportunidade de trazer o panorama dos eventos escatológicos. Nós já tivemos a oportunidade de estudar o livro do Apocalipse, versículo por versículo. Já estudamos também o livro de Daniel, versículo por versículo, e também sobre a infalibilidade das profecias bíblicas. Esta é a nossa quinta temporada, Profetas e Profecias. Eu quero lembrar, não é? Se você deseja assistir ou rever um desses programas, você vai lá no YouTube, lá no canal Rede Brasil Oficial, que todos esses programas estão à sua disposição. E nessa quinta temporada estamos estudando sobre profetas e profecias e de forma mais específica estamos estudando o ministério profético do Antigo Testamento. Nós já tivemos a oportunidade de estudar o ministério profético de Samuel, o ministério do profeta Natã e também já iniciamos o estudo do ministério do profeta Aías, que foi usado por Deus para profetizar sobre a divisão do reino de Israel e também para anunciar a Jeroboão que ele seria rei sobre as 10 tribos de Israel. Esse foi um dos programas que nós estudamos sobre o ministério do profeta Aías. Hoje nós estudaremos outra profecia predita também pelo profeta Aías. Abre a tela para nós vermos o tema. Isso, o profeta Aías prediz a ruína da casa de Jeroboão. Aías aí já estava bem velhinho, a vista já cansada, mas essa é a ocasião que ele vai profetizar e entregar uma dura mensagem à mulher de Jeroboão acerca do seu filho e acerca também do seu esposo. Pode abrir a tela, por favor? Então é sobre isso que nós vamos estudar hoje. Pode passar a tela, por favor. Então, na introdução, nós vamos dizer que Jeroboão foi o primeiro rei do Reino do Norte após a divisão das 12 tribos de Israel. Isso está no primeiro livro dos reis. Traz a tela, por gentileza. Eu queria deixar bem claro que existem 2 reis com o nome de Jeroboão. Então eu posso também dizer que este foi Jeroboão I, que ocorreu a divisão do reino. Nós já estudamos aqui, você já sabe da história, que o profeta Aías rasgou as suas vestes em 12 pedaços, entregou 10 pedaços a Jeroboão e disse que Jeroboão seria rei sobre o reino do norte, sobre as 10 tribos de Israel. Então estamos falando de Jeroboão I. Pode voltar a tela, por favor. Pode abrir a tela, por favor? Porém, o seu reinado foi marcado por idolatria e rebelião ao Senhor. Isso está no primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículos 26 a 33. Pode abrir a tela. Nós já vimos também no ministério profético dos profetas anônimos, você deve lembrar que foi o último programa, nós também já explicamos sobre a idolatria de Jeroboão, que temendo que o povo de Israel fosse para Jerusalém e se unisse com o rei Roboão e lutasse, pelejasse contra ele, tirasse ele do reino, o que foi que ele fez? Ele levantou altares em Betel e Dan, ele colocou bezerros e disse mais que aqueles bezerros eram os bezerros que tinham tirado, os deuses que tinham tirado o povo de Deus lá do Egito. Nós já estudamos também essa profecia de um profeta anônimo, que é chamado de homem de Deus, mas também envolvendo o reinado de Jeroboão I. Pode abrir a tela, por gentileza. Então, o reinado de Jeroboão I, ou Jeroboão I, foi marcado por idolatria, por rebelião ao Senhor. E quando seu filho Abias adoeceu,
ele mandou que sua esposa se disfarçasse, fosse consultar o profeta Aías para saber se seu filho iria viver ou morrer. Pode trazer a tela. E eu trago à vossa lembrança que no ministério profético do Antigo Testamento era comum os profetas serem consultados. Então, por exemplo, se alguém adoecia, era comum consultar o profeta para saber se a pessoa iria viver ou morrer. Se um rei, por exemplo, queria ir à guerra, consultava o profeta para saber se deveria pelejar ou não, se seria próspero ou não, enfim. Era muito comum naquela época, nesse ministério profético do Antigo Testamento, os profetas serem consultados. Então houve ocasiões em que Deus falou com o profeta e o profeta foi e entregou a mensagem, quer seja para uma pessoa, quer seja para uma nação, quer seja para um grupo de pessoas. Mas também, em muitas ocasiões, os profetas eram consultados. Não sei se você lembra, mas quando Saul, antes de ser ungido como rei de Israel, quando ele estava procurando as jumentas do seu pai que havia se perdido, não sei se você lembra disso, mas o seu moço disse assim: olha, nessa cidade tem um profeta, vamos consultá-lo. E o que foi que eles fizeram? Foram consultar o profeta Samuel acerca das jumentas que havia se perdido. Então era comum essa prática. Hoje não aconselhamos mais ninguém ir consultar ninguém, mesmo que alguém seja usado no dom de profecia, não aconselhamos ninguém ir consultar, não é? No tempo exato Deus fala conosco, mas no Antigo Testamento essa prática era comum. E o que foi que o rei Jeroboão fez? Ele mandou a sua esposa se disfarçar. E por quê? Qual a razão, professor, pela qual Jeroboão disse que ela se disfarçasse, que ela não fosse com as vestes reais, com a comitiva real? Simples. Jeroboão estava em pecado diante de Deus. Jeroboão não andou nos caminhos de Davi. E temendo que recebesse uma mensagem dura, temendo que recebesse uma mensagem de juízo, o que foi que ele fez? Pediu para que a sua esposa se disfarçasse, para chegar lá na casa do profeta Aías, sem dizer que era a rainha, sem dizer que era esposa de Jeroboão, simplesmente dizer assim: olha, meu filho adoeceu, ele vai viver ou morrer? Só que Deus falou com o profeta Aías e mandou ele dar uma mensagem à mulher de Jeroboão. Pode voltar na tela, por favor? Porém, o Senhor disse ao profeta Aías que ele anunciasse não apenas a morte de seu filho, mas também a ruína da casa de Jeroboão, conforme primeiro livro dos Reis, capítulo 14, versículos 1 a 18. É sobre essa história, essa profecia do profeta Aías acerca da morte do filho de Jeroboão e acerca da ruína, da destruição da casa de Jeroboão, como uma expressão do castigo divino por conta da sua rebelião, por conta da sua idolatria. Pode passar a tela, por favor. Então diz assim: naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Olha, e é bom nós lembrarmos isso, que Abias seria o quê? Era um príncipe, era um sucessor do reinado. Então estava ali o coração de um pai que ama o filho, mas estava também o coração de um rei preocupado com o príncipe que havia adoecido, porque tudo levava a crer que seria esse Abias que iria substituir o rei Jeroboão no seu reinado. Então ele estava triste, preocupado com o seu filho e disse assim: olha, vamos consultar o profeta de Deus. Vamos saber o que é que Deus tem a dizer, se esse menino vai viver ou morrer. Volta a tela, por favor. Aí disse Jeroboão à sua mulher: levanta-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Siló era a cidade que habitava o profeta Aías. Eis que lá está o profeta Aías, o qual falou de mim, que eu seria rei sobre este povo. Traz a tela. Então Jeroboão conhecia Aías, sabia que Aías era um profeta de Deus, sabia a cidade que ele morava, que era exatamente em Siló, mas temendo, não é, que a mulher fosse lá com as suas vestes reais, com as vestes de rainha, ou com uma comitiva, que era comum a rainha sair, não é, assessorada por um grupo de soldados, de pessoas, né, lá do reino. Aí Aías pensou assim, Jeroboão,
Se a minha mulher for com vestes reais, com a comitiva e chegar na casa do profeta, o profeta vai dar uma mensagem dura. O profeta vai dar uma mensagem de juízo. E eu não quero receber mensagem de juízo, eu quero só saber se meu filho vai viver ou morrer. Aí disse a sua mulher que se disfarçasse, usasse roupas simples, roupas comuns. E lá vai a mulher de Jeroboão, obedecendo às palavras do rei, vai a Siló consultar o profeta. Passe a tela, por gentileza. Aí é interessante, não é? Que era comum também não só consultar o profeta, mas era comum enviar presentes. Isso era uma prática comum no Antigo Testamento, já que os profetas, muitos deles, não trabalhavam e viviam única e exclusivamente para fazer a obra de Deus. Aí toma na tua mão 10 pães, ele diz, pega 10 pães e bolos, uma botija de mel e vai a ele. Ele te declarará o que há de suceder ao menino, a este menino. Como que diz assim, ele é profeta, Deus vai dizer o que vai acontecer com o menino. E a mulher de Jeroboão fez assim, obedeceu, se levantou, foi a Siló e entrou na casa de Aías. E já Aías não podia ver, porque seus olhos estavam já escurecidos por causa da sua velhice. Traz a tela. Então ele estava fisicamente debilitado, já um homem idoso, já velho, cansado, a vista escurecida. Mas um detalhe, não havia perdido a sua comunicação com Deus, a sua comunhão com Deus. Deus não deixou de falar com ele. Deus não deixou de falar com o profeta Aías. Veio a velhice, veio a cegueira, vieram as limitações físicas, mas o contato e a comunhão com Deus estavam vivos, constante, permanente, continuava. Não houve um bloqueio na comunicação de Aías com Deus e Deus com Aías. Passe a tela, por gentileza. Porém, o Senhor disse a Aías, olha, veja aí que coisa interessante. Aías estava velho, cego, debilitado, limitado, mas Deus ainda falava com Aías. E eu quero dizer aqui, traz a tela, com muita convicção que Deus usa quem quer. Deus usa quem Ele quer. Para Deus não tem que ter uma idade específica para Deus usar, para Deus falar. Ele fala com o moço, ele fala com o velho, com o ancião, com o idoso. E Deus poderia usar outro profeta? Poderia. Mas Deus estava ainda em comunicação, em contato com Aías. E antes da mulher chegar, Deus disse a Aías, olha, a mulher de Jeroboão vai chegar aí. E quando ela chegar, você vai entregar uma mensagem para ela. Volta a tela, por favor. Aí o Senhor disse a Aías, eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, porque está doente. Olha, Deus sabe de tudo. Deus já sabia que o menino estava doente. E assim lhe falarás. E há de ser que entrando ela, fingirá ser outra. Deus é detalhista. Deus diz assim, ela vai fingir ser outra pessoa, viu? Aías, não pense que ela vai chegar aqui com uma comitiva real ou de vestes reais. Não, ela vai fingir ser uma mulher simples. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído de seus pés, glória a Deus, a mulher ainda estava entrando na casa, mas quando ouviu o ruído dos pés, o barulho das suas pegadas, entrando ela pela porta, disse ele, entra, mulher de Jeroboão. Olha que coisa maravilhosa. Por que te disfarças assim? Queres me enganar, mulher de Jeroboão? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Olha que coisa impressionante. O profeta não temeu entregar a mensagem à rainha. E eu já disse aqui, e eu vou repetir, que uma das características principais do ministério profético é que os profetas eram homens corajosos, audaciosos. Porque às vezes Deus mandava a mensagem para pessoas simples, às vezes Deus mandava a mensagem para os sacerdotes, às vezes Deus mandava a mensagem para as rainhas, para os reis, para o povo, e eles entregavam. É claro que muitas vezes foram perseguidos, muitas vezes não acreditaram na sua mensagem, muitas vezes foram presos, algumas vezes foram esbofeteados, mas entregaram a mensagem. Eles eram corajosos, não tinham medo de entregar a mensagem de Deus. E os verdadeiros profetas de Deus são aqueles
que tem coragem de falar tanto quando Deus manda entregar uma mensagem de bênção, de prosperidade, como também entregar uma mensagem de juízo. Veja a coragem de Aías. Ele teve a coragem de dizer a Jeroboão: tu vai reinar sobre 10 tribos. Rasgou as vestes dele, em 12 pedaços, pegou 10 pedaços aqui, olha, você vai reinar sobre 10 tribos. Mas na hora de falar do juízo, que seu filho iria morrer, que sua casa seria destruída, arruinada, ele falou do mesmo jeito, mesmo sendo velho. Não temeu ser preso, não temeu a morte, não temeu represálias, ele entregou a mensagem de Deus. E quando Deus manda, Deus se responsabiliza. A mensagem que Deus tinha para Jeroboão não era uma mensagem boa, não. Era uma mensagem de castigo e de juízo. Pode passar a tela, por favor. Vai e diz a Jeroboão, olha aí, a mensagem. Assim diz o Senhor Deus de Israel. Deus primeiro vai trazer a lembrança. Traz a tela, por favor. Deus vai trazer a memória do que ele fez com Jeroboão. Sabe o que eu acho extraordinário na Bíblia Sagrada? É que Deus, antes de exercer juízo, ele explica por quê, o motivo, a razão. Se você ler a Bíblia, você vai perceber isso. Que antes de Deus destruir o mundo com o dilúvio, capítulo 6, 7 e 8 de Gênesis, você vai perceber isso. Deus disse assim, capítulo 6, versículo 5, através de Moisés. Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Que os homens eram grandes pecadores diante de Deus, que toda a imaginação dos pensamentos do homem era somar continuamente, que a terra encheu-se de violência. Antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, Deus falou dos pecados daquele povo. Gênesis capítulo 13, versículo 13, que eles eram grandes pecadores. Deus mandou lá 2 seres angelicais, claro, trajados como homens, e mostrou ali que aqueles sodomitas queriam ter relações com aqueles 2 servos de Deus que foram enviados para Sodoma. Então Deus mostra o pecado, a rebelião, a iniquidade, Deus exerce juízo. E Deus faz questão de lembrar a rainha o que foi que Deus havia feito com Jeroboão. Traz a tela, por favor. Deus traz a lembrança, diz assim: visto que te levantei do meio do povo e te pus por chefe sobre o meu povo de Israel, e rasguei o reino da casa de Davi, e a ti tu dei, diz isso lá a teu marido, que eu rasguei o reino, que eu dei o reino da casa de Davi, e te dei, e tu não foste como o meu servo Davi. Lembra que eu falei sobre isso, que Davi era o modelo padrão dos bons reis? Você não foi como Davi, que guardou os meus mandamentos e que andou após mim com todo o seu coração para fazer o que era reto aos meus olhos. Você não fez o que deveria fazer. Pode passar na tela, por favor. Antes, tu fizeste o mal pior do que todos os que foram antes de ti. Você foi pior do que Saul, você foi pior do que Davi, foi pior do que Salomão, foi pior do que Roboão, pior do que todos. E foste e fizeste outros deuses e imagens de fundição para provocar minha ira, e me lançaste para trás das tuas costas. Como que diz assim: diz lá a teu marido que ele deu as costas a mim. Quem era ele? Jeroboão era servo de Salomão. Jeroboão não era filho de rei. Não deveria, humanamente falando, não fazia parte de uma dinastia, de uma família real. Era um servo de Salomão. E Deus faz o quê? Deus rasga o reino, divide o reino, entrega a Jeroboão 10 tribos, diz a ele o que ele deveria fazer para ser bem sucedido. E o que é que Jeroboão vai fazer? Vai dar as costas para Deus. Vai levantar altares, vai adorar outros deuses, vai fazer imagens de escultura, vai fazer bezerros de ouro, vai dizer que aqueles bezerros foram os deuses que tirou o povo de Israel do Egito. Pode passar a tela. Aí Deus diz que ele foi pior do que os outros reis. Aí diz assim: portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão. Olha Deus trazendo aí, informando, dizendo que vai vir o mal. Por quê? Por causa dos seus pecados, da sua rebelião, da sua idolatria, do seu paganismo. E Deus diz, através do profeta Aías, a mulher de Jeroboão, a rainha, diz assim: e separarei de Jeroboão todo homem até o menino,
tanto escravo como livre em Israel, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo se acabe. Veja que coisa tremenda. Deus disse: eu vou destruir essa família aí, eu vou arruinar tudo, eu vou exercer juízo, eu vou castigar essa família. E eu já disse aqui, mas eu faço questão de repetir, que Deus é amor, é bondade, é misericórdia, é longânimo, é misericordioso, tardio em irar-se, tudo isso ele é, mas Deus também é justo. E a justiça de Deus exigia isso. Porque Deus não havia chamado Jeroboão para ser rei sobre as 10 tribos? E o que ele deveria ser? O modelo padrão. Eu já disse aqui, mas eu vou repetir, que os bons reis eram aqueles que traziam o povo para perto de Deus. E os maus reis eram aqueles que levavam o povo para distante de Deus. Os bons reis foram caracterizados por quê? Construíram ou restauraram o templo, renovaram o pacto com o Senhor, aboliram a idolatria, quebraram os ídolos, destruíram os deuses, celebraram as festas. Os bons reis foram caracterizados por essas iniciativas. E os maus reis, aqueles que conduziram o povo ao paganismo e à idolatria. Então, quando o rei estabelece 2 lugares de culto, Betel e Dan, coloca ali bezerros de ouro e diz ao povo: não vá para Jerusalém não. Não precisa vocês irem para Jerusalém. Vocês podem adorar aqui. É mais cômodo. Cuidado com as comodidades. Que as comodidades às vezes prejudicam. Estão indo de encontro aos princípios estabelecidos da palavra de Deus. E você sabe disso. Que quando Salomão construiu o templo, edificou o templo, Deus disse assim: eu escolhi esse lugar. Meus olhos e meus ouvidos estão postos nesse lugar aqui. Quem fizer oração aqui, eu vou responder. Eu vou atender às orações. Então, o lugar estabelecido por Deus, o lugar de culto, de adoração, onde era? No templo em Jerusalém. Se Deus colocou Jeroboão lá como rei, não foi Deus que deu as 10 tribos? Deus não mandou ele levantar altares em lugar nenhum. Era porque haveria a divisão do reino no aspecto político, no aspecto administrativo, mas no aspecto religioso não. Deus não falou nada sobre o lugar de culto. O que foi que ele fez? Até ele ofereceu incenso. Levantou sacerdotes que não era nem da família de Arão, da tribo de Levi. Não era inocente não. E você sabe disso, meu querido, eu vou repetir mais uma vez: Deus abomina a idolatria. Mais uma vez, sem querer atingir as pessoas, sem querer ferir ninguém, sem querer maltratar ninguém, sem querer faltar com respeito a outras religiões, mas eu posso dizer, à luz da Bíblia, que Deus detesta, Deus abomina a idolatria. Isso está muito claro no Decálogo. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás a ela. Então, às vezes, a pessoa está até com o coração bem intencionado. Às vezes a intenção é boa, mas a prática não é. Observa a intenção de Jeroboão. Não é para o povo não ir lá para Jerusalém, não, vamos adorar aqui mesmo. Aí detalhes. Ele mesmo estabelece as normas do culto, o modelo padrão. E culto, quem estabelece as normas é Deus, não somos nós. Nós seguimos apenas a orientação de Deus. No período da peregrinação, quem foi que mandou construir o tabernáculo? Não foi Deus? Quem mandou escolher Arão e a sua família para serem os oficiantes lá do tabernáculo? Não foi Deus? É Deus que escolhe as pessoas, é Deus que dá o modelo padrão. Tem muita gente que quer servir a Deus do seu jeito. Eu sirvo a Deus, mas do meu jeito. Não serve, tem que servir do jeito de Deus. Você já imaginou se cada ser humano servir a Deus do jeito que quiser? Não pode. Na Bíblia Sagrada nós temos o modelo padrão. Jeroboão não era inocente. Deus havia dado as normas, o modelo a ele. Deus havia já levantado, inclusive, nós vimos no programa anterior. Deus havia levantado um homem de Deus, um profeta anônimo, para profetizar contra aquele altar de Jeroboão. Os profetas eram diferentes, mas o rei era o mesmo. Lembra dessa ocasião? Que quando Jeroboão disse assim, pegai dele, a mão ficou mirrada, ficou paralítica. Depois ele pediu para que o homem de Deus orasse para que a mão restituísse. Era para ele dizer assim, o Deus verdadeiro é esse.
fez milagre aqui. Minha mão estava ressecada, paralítica, e agora está normal. Mas continuou a sua idolatria. Aí disfarçou a sua mulher, mandou ir lá com presente para a casa do profeta, mas mesmo o profeta recebendo o presente, entregou o decreto, a mensagem de Deus, porque ele era um homem corajoso. Volta a tela, por favor. Aí diz assim: portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão, e separarei de Jeroboão todo homem até o menino, tanto escravo como livre em Israel. E lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco. Olha para aí. Veja que fim trágico, o fim de Jeroboão, até que de todo se acabe. Pode passar o texto. Quem morrer de Jeroboão, a Jeroboão na cidade, os cães o comerão. E o que morrer no campo, as aves do céu comerão, porque o Senhor o disse. Sabe o que significa isso? Deus está dizendo: não terão direito a uma sepultura digna. Se morrer na cidade, os cães vão comê-lo. Se morrer no campo, as aves vão comer seus restos mortais. Quem é que está dizendo? Não é Aías, não, é Deus que está dizendo. Tu, pois, Aías dizendo à mulher de Jeroboão: levanta-te e vai-te para a tua casa, e entrando os teus pés na cidade, o menino morrerá. A rainha não teve nem direito a presenciar a morte do menino. E esta profecia cumpriu-se na íntegra. Se você dispõe de uma Bíblia, eu quero lhe convidar para você abrir a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 13. É importante que você acompanhe o nosso programa com a Bíblia. Segundo livro das Crônicas, capítulo 13, versículo 3, fala de uma guerra entre Abias, esse Abias não é o filho de Jeroboão, mas o rei de Judá, filho de Roboão, que tem o mesmo nome. Ele estava numa peleja com Jeroboão. Capítulo 13, versículo 3 do segundo livro das Crônicas diz: Abias ordenou a peleja com um exército de varões belicosos, ou seja, valentes, corajosos, de 400 mil homens escolhidos. Observe, tinha tudo para perder a guerra, porque Abias, o rei Abias, rei de Judá, tinha 400 mil homens. Observe, Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800 mil homens escolhidos, todos varões valentes. Jeroboão tinha o dobro de soldados. Mas quem determina a vitória na guerra é Deus. Observe que Abias avisa a Jeroboão, capítulo 13, versículo 12. Eis que Deus está conosco. Como que diz assim: seu exército é maior, tem o dobro de soldados, mas eu quero dizer que Deus está do nosso lado. À nossa frente, como também os seus sacerdotes tocando as trombetas, para dar alarme contra vós, ó filhos de Israel. Não pelejeis contra o Senhor Deus de vossos pais, porque não prosperareis. Que coisa interessante. Abias está dizendo: o meu exército é menor, mas Deus está do nosso lado. Jeroboão, não queira guerrear conosco. Mas Jeroboão fez uma emboscada em volta. Jeroboão tinha tudo para vencer a guerra: dobro de soldados e estratégia de guerra. Fez uma emboscada, olha, para darem sobre eles por detrás, de maneira que estavam em frente de Judá e a emboscada por detrás deles. Ou seja, o exército de Judá estava cercado, apesar, além de ser minoria, estava cercado numa emboscada. Então Judá olhou e eis que tinham de peleja por diante e por detrás. Soldados de Israel diante e por detrás. Nós estamos numa emboscada. Assim clamaram ao Senhor. E os sacerdotes tocaram as trombetas, e os homens de Judá gritaram. E sucedeu que, gritando os homens de Judá, Deus feriu a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e de Judá. E os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, e Deus os entregou nas mãos de Judá. Versículo de número 20. Jeroboão não recobrou mais nenhuma força nos dias de Abias, porém o Senhor o feriu e morreu. Cumpriu-se ou não? Se você ler ainda primeiro o livro dos Reis, no capítulo de número 15, versículos 29 e 30, você vai ver que toda a dinastia, a descendência de Jeroboão foi arruinada, foi destruída. Primeiro livro dos Reis, capítulo 15, versículos 29 e 30, é outra batalha aqui.
Diz assim: e sucedeu, pois, que reinando ele quem? Baasa, feriu a toda a casa de Jeroboão, nada de Jeroboão deixou que tivesse fôlego, até destruir, conforme a palavra do Senhor, que dissera pelo ministério de seu servo Aías, o Silonita, ou seja, aquele que habitava em Siló. Por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar a Israel, e por causa da provocação com que provocaram ao Senhor, Deus de Israel. A profecia de Aías cumpriu-se na íntegra. E Deus usa o escritor para dizer assim: escreva aí o cumprimento. Diga que essa profecia cumpriu-se na íntegra. Volta a tela mais uma vez. Então, Deus usou o profeta Aías para dizer à mulher de Jeroboão que ia destruir a dinastia, a família de Jeroboão, que seu filho iria morrer. Pode passar o texto. E ainda vem uma profecia maior ainda. Uma profecia para as 10 tribos, para o reino do norte. Deus não usou Aías só para falar sobre o filho de Jeroboão e sobre a família de Jeroboão, mas para todo Israel. Traz a tela. E se você me perguntar, por que, professor? Por que Israel também foi ferido, foi destruído, foi espalhado? Simples, porque o povo de Israel seguiu o exemplo de Jeroboão. Eu posso dizer assim: a idolatria de Jeroboão contaminou o reino do norte. É interessante que o reino do norte teve 19 reis. Todos os reis foram maus. Todos os reis foram ímpios, pagãos, idólatras. Conduziram o povo para a idolatria. Isso resultou em quê? Dispersão. As 10 tribos foram levadas para outras terras. Por quê? Por conta dos seus pecados. Veja agora o juízo de Deus. Primeiro, ele profetizou contra a família de Jeroboão, que ia destruir tudo, e destruiu. Deus falou sobre o menino que iria morrer. E quando a mulher ia chegando em casa, o menino realmente morreu. E Deus disse assim: eu vou destruir o reino de Israel. Pode abrir a tela. Deus disse assim: todo Israel planteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este entrará na sepultura. Olha, da casa de Jeroboão só esse vai entrar na sepultura. Esse filho aí, que está doente. Porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor Deus de Israel, em casa de Jeroboão. Tem uma coisa boa nesse menino, e Deus vai fazer com que ele seja morto, mas vai ser sepultado dignamente, honrado como filho do rei. Mas os demais não. O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que destruirá a casa de Jeroboão no mesmo dia, mas que será também agora. Então, nós já vimos aí as 2 guerras, as 2 pelejas, as 2 batalhas em que o povo de Israel foi destruído. Tanto nos dias de Abias, filho de Roboão, como nos dias de Baasa. A família de Jeroboão foi destruída, foi arruinada. Pode passar na tela, por gentileza. Aí diz assim: também o Senhor ferirá a Israel, como se move a cana nas águas. Olha aí, a mensagem de juízo para o reino do norte. E arrancará Israel desta boa terra que tinha dado a seus pais, e os espalhará para além do rio. Deus, qual é a razão, qual é o motivo pelo qual tu vais punir essa geração, essa nação de Israel? Aí Deus diz: porquanto fizeram os seus bosques, provocando o Senhor a ira. Que bosque era esse? Bosques ídolos, lugar de culto, de adoração. Aí Deus diz: e entregará Israel por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar a Israel. Olha, observe aí. O quanto o exemplo do rei influenciava a nação. Aí Deus diz: entregará Israel por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar a Israel. Pode passar a tela, por favor. Então a mulher de Jeroboão se levantou e foi e veio a Tirza. Chegando ela ao limiar da porta, morreu o menino. Acréscimo meu, como havia dito pelo profeta Aías. E o sepultaram, e todo Israel pranteou, conforme a palavra do Senhor, qual dissera pelo ministério de seu servo Aías, o profeta. Se nós lermos também no 2º livro dos Reis, no capítulo de número 17, nós vamos ver qual foi o final do reino do norte. 2º livro dos Reis, capítulo de número 17, nós vamos perceber que aquele reino, o fim foi trágico. Foram espalhados para outras terras, foram levados pela Síria.
foram espalhados para outras nações. Mas por quê, professor? Qual foi a causa? Qual foi a razão? Qual foi o motivo? Pelo fato de, além de se envolverem com a idolatria, com o paganismo, não se arrependeram, não abandonaram seus deuses, não abandonaram seus ídolos. Segundo o livro dos Reis, capítulo 17, versículo 7. E sucedeu assim, por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Ou seja, depois de receber um grande milagre, de Deus trazer aquele povo da escravidão, de dar a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, quando chegaram lá, aprenderam as práticas idólatras. O que foi que Deus havia dito? Chega lá, destrua o povo, expulse os moradores, quebre seus deuses, destrua seus ídolos, não aprenda as suas práticas. Eles fizeram tudo o inverso. Deixaram o povo na terra, fizeram pacto, serviram seus deuses, adoraram seus ídolos, juntaram-se com os povos daquelas terras. Versículo 8. E andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel e nos costumes dos reis de Israel. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a torre forte. Se você ler todo o capítulo 17, você vai perceber. Versículo de número 13. O Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas, seus servos, pelo ministério dos videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme a lei que ordenei a vossos pais e que vos enviei pelo ministério dos meus servos os profetas. E o que eles fizeram? Porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como o cerviz de seus pais que não creram no Senhor seu Deus. Qual foi o final? Trágico. Versículo de número 18. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou de diante da sua face, nada ficou senão a tribo de Judá. Versículo de número 23. Até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos os profetas. Assim Israel foi transportado da sua terra à Assíria, onde permanece até o dia de hoje. Então eu posso dizer, concluindo esse estudo acerca do ministério do profeta Aías, que Aías foi usado por Deus para dizer que Jeroboão seria rei, e ele foi rei sobre as 10 tribos, cumpriu-se na íntegra. Também Deus se utilizou do profeta Aías para dizer que o filho de Jeroboão iria morrer, o filho dele morreu, para dizer que a dinastia, a família de Jeroboão seria destruída, e aquela família realmente foi destruída. E em quarto lugar, Deus também se utilizou de Aías para dizer que Israel seria espalhado para outras terras, para outras nações, e essa profecia cumpriu-se na íntegra. Eu posso dizer, sem medo de errar, que Aías, apesar de não ter um ministério assim de muitas aparições, de muitas profecias, de muitas ocasiões onde ele profetizou, mas essas experiências, essas poucas ocasiões em que ele profetizou, suas palavras se cumpriram, suas palavras não caíram por terra, porque verdadeiramente Aías era um profeta de Deus.